É um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse projeto que está em desenvolvimento. Esse trabalho ele surgiu na pandemia, especificamente lá em 2020, quando rolaram os primeiros incêndios do Pantanal, que a gente teve, né, essa perspectiva nacional ali por conta da gravidade. Para quem não sabe, depois de 2020, 2021 ainda foi bastante complicada a questão dos incêndios lá. 2022 deu uma aliviada, mas agora, 2023, a gente está vivendo, neste momento, mais um evento extremo de incêndios no Pantanal. Então, esse trabalho, como eu falei, ele está sendo desenvolvido porque a gente está querendo incorporar cada vez mais informação. Então, o que eu vou apresentar para vocês é o que a gente tem até agora, mas a gente pretende, por exemplo, incorporar um incêndio desse ano também nas análises, porque realmente esse ano está, mais uma vez, um ano bem atípico no contexto geral. Mas, então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho o que a gente está fazendo, tá? Mas primeiro contextualizar, né? O Pantanal é a maior planície tropical alagada do planeta. O que isso significa? Isso significa que tem bastante água. Isso significa que essa água ela tem uma dinâmica, né? E essa dinâmica está incorporada ali nos processos ecossistêmicos do Pantanal. Para além disso, a gente tem, né, regimes muito claros acontecendo lá, regimes de atividades humanas que interferem, que influenciam diretamente nas dinâmicas do bioma. Então, a gente tem, dentre as atividades mais comuns que a gente tem lá, a gente vai ter a pecuária, a pesca predatória, garimpo, a gente vai ter turismo, né? O turismo no Pantanal, ele é muitas vezes o ecoturismo, mas esse ecoturismo nem sempre é feito de uma maneira adequada, então isso acaba impactando também o sistema. A gente vai ter o aproveitamento dos cerrados, plantio de cana-de-açúcar e, além disso, as mudanças climáticas e os incêndios florestais. Vale ressaltar que o Pantanal ele é um bioma que tem incêndios naturais. Então, esses incêndios naturais, eles estão ali associados à dinâmica mesmo, né, dos organismos que estão lá, os organismos eles são adaptados a essa dinâmica. O problema é que quando a gente interfere com as nossas ações, a gente altera essa dinâmica do fogo. E quando a gente altera a dinâmica do fogo, isso vai impactar a dinâmica dos organismos. Então, como eu falei, é um bioma fogo-dependente. Porém, depende. Quando a gente relaciona fogo e mudanças climáticas, né, a gente tem uma relação do presente, a gente tem essa relação histórica, porque o bioma ele depende do fogo, então a gente vai ter essas adaptações dos organismos a esse fogo. Eu vou ficar andando, eu vou ficar saindo e entrando por aí. Eu não consigo ficar paradinha. Eu vou ficar te seguindo. Eu vou ficar te seguindo. Tudo bem. Não vai se fugir, não. Então a gente tem essa dinâmica, né, que os organismos eles são adaptados a essa dinâmica. Muitos desses organismos dependem, inclusive, desse fogo, dessa ocorrência do fogo, para conseguir, por exemplo, algumas plantas para conseguir germinar, né? Então, a gente vai ter uma adaptação. Isso é legal. Só que, como eu estava falando, quando a gente impacta esse sistema e a gente altera a dinâmica do fogo, isso vai ter, consequentemente, um impacto também nos organismos. Para além do fogo, a gente tem que pensar nos outros impactos, né? Então, as mudanças climáticas, a gente está vivenciando um evento extremo, não, vários eventos extremos neste momento, ocorrendo em todo o Brasil e no Pantanal também. No Pantanal, mais uma vez, a gente está com um ano seco e isso está potencializando os incêndios. Então, a gente está com eventos extremos de incêndios lá que estão, mais uma vez, lambendo o bioma. E isso não só lá, mas no Brasil inteiro a gente está tendo esses eventos. Então, mudanças climáticas acabam impactando diretamente essa dinâmica do fogo e também, né, a dinâmica dos organismos. Mas por que anfíbios? Esse trabalho focou nos anfíbios porque os anfíbios são
um dos grupos mais ameaçados do planeta, ele é o grupo de vertebrados mais ameaçado do planeta. A gente tem um grupo inteiro sendo considerado vulnerável, né? E correndo o risco da gente perder toda a fauna de anfíbios por conta de diversas ameaças. Essas ameaças envolvem a exploração dos recursos naturais, envolvem o desenvolvimento urbano, as mudanças climáticas, as mudanças do uso do solo, né? Então a forma como o hábitat desses organismos é explorado e alterado. A gente também tem, por conta disso, a perda desse hábitat, os poluentes influenciando diretamente esses anfíbios, né? E a gente também tem um fator adicional, que é o BD, que é um fungo que impacta diretamente os anfíbios também. A gente já tem diversas populações de anfíbios ao redor do planeta sendo perdidas por conta de cada uma desses fatores e também por conta do fungo. Esse fungo, só um parênteses, ele em escala local, ele é passado, né, os anfíbios eles vão sendo contaminados por conta do contato entre os anfíbios. Então, a proximidade dos indivíduos, isso faz com que a doença se propague. Ok. Mas quando a gente tira o zoom, lembrando que a gente está no XD, então pensando nas diferentes escalas espaciais, quando a gente tira o zoom da escala local e vai para uma escala regional ou global, a gente consegue ver que o que permite a propagação desse fungo, principalmente, o principal fator, são as mudanças climáticas. Porque o fungo, ele vai se dar muito bem em ambientes quentes. E quando a gente tem um aumento da temperatura, ele vai se dar bem em cada vez mais lugares. Então, ele está se propagando muito mais rapidamente também por conta disso. E isso é um fator problemático para os anfíbios. Num outro trabalho, que eu não trouxe porque a gente está ainda amarrando, mas num outro projeto que foca em anfíbios, de modo geral, no Brasil. Tá? Então, os anfíbios do Brasil, o Brasil é o país mais diverso na fauna de anfíbios, principalmente de anuros. Então, a gente tem uma grande responsabilidade em relação ao grupo, porque a gente realmente tem uma diversidade muito grande de espécies. E nesse outro trabalho, a gente está avaliando qual o fator que influencia mais nessa perda de diversidade de anfíbios. Se são as mudanças climáticas dos eventos extremos, ou se são a infecção por BD. E o que a gente encontrou é que, pelo menos as extirpações locais que a gente tem visto, então essa perda de diversidade local, as populações que estão diminuindo e se extinguindo localmente, isso se dá majoritariamente por conta dos eventos extremos e das mudanças climáticas. Então a gente tem o BD como um fator adicional que impacta essas populações também, mas as nossas análises estão demonstrando que o principal fator de impacto no Brasil, pelo menos, são as mudanças climáticas. Por conta disso, é importante a gente entender, né, como se dá essa dinâmica de impacto, considerando as diferentes atividades. Se a gente tem no Pantanal uma série de atividades antrópicas que estão alterando o sistema, a ideia desse trabalho foi tentar incorporar, de alguma forma, essas diferentes atividades na nossa análise para a gente poder ter uma noção do que está realmente impactando, né, esses organismos. Então, nesse sentido, a gente quer avaliar o impacto das mudanças climáticas e os efeitos sinergéticos dos incêndios florestais e do uso do solo lá no Pantanal, né, nos anfíbios do Pantanal. Então, a gente tentou juntar esses três fatores que são de extrema relevância, né, para os anfíbios e também para o sistema, para a gente poder entender o que está acontecendo. E se, por exemplo, esses incêndios de 2020 e de 2021, né, até então, agora vamos incorporar 2023, mas se esses incêndios eles tiveram um papel importante, né, nessa dinâmica das espécies, né, da ocorrência das espécies, da distribuição potencial dessas espécies, somado também ao uso do solo, cobertura vegetal, a perda de cobertura vegetal, e como cerne da análise a gente usou os fatores climáticos, né, pensando aí no contexto das mudanças globais.
modelagem de nicho ecológico. Tá? A modelagem de nicho ecológico é um método muito utilizado, cada vez mais utilizado, né, que ele vai basicamente relacionar as condições ambientais com a distribuição dos pontos de ocorrência das espécies. A gente tem a modelagem de nicho ecológico e a modelagem de distribuição de espécies. O método utilizado para esses dois tipos de modelos é exatamente o mesmo. Aí isso gera até uma certa confusão na hora da gente falar sobre qual método que a gente está utilizando. Então tem inclusive um artigo que quantifica a quantidade de artigos publicados que falam em modelagem de distribuição, quando na verdade é modelagem de nicho e vice-versa. Mas a diferença desses dois métodos é simplesmente a pergunta que você está respondendo. O método em si, o método estatístico, o passo a passo metodológico é o mesmo. O que vai mudar é a pergunta. Então, quando a gente trabalha com modelagem de distribuição de espécies, a pergunta que a gente está querendo responder é onde que a espécie potencialmente ocorre. Bom, qualquer outra pergunta que envolva camadas, dimensões do nicho, vai ser uma modelagem de nicho ecológico. Tá? Então, quando a gente está tentando entender o impacto das mudanças climáticas, o impacto do uso do solo, o impacto do fogo, ou então tentando usar esse método para entender a dispersão ótima de uma espécie, né? Enfim, qualquer pergunta que envolva camadas de nicho, a gente está fazendo uma modelagem de nicho. Tá? Então, isso é uma questão conceitual que é importante destacar, principalmente no evento que a gente está falando, né, sobre o método. Então, nesse sentido, a gente fez uma modelagem de nicho, tá? E nessa modelagem, a gente usou 36 espécies de anfíbios lá do Pantanal. A gente considerou 2 cenários de mudanças climáticas e a gente usou padrões de uso do solo e evolução dos focos de incêndio ao longo do tempo. A gente conseguiu esses dados através do mapa Biomas e também da base de queimadas do INPE, que Fábio mencionou no início aqui do evento, que são bases onde a gente consegue esse tipo de informação, né, relacionada a camadas geográficas do Brasil. Então, a gente extraiu esses dados dessas bases e, no contexto de mudanças climáticas, existe uma base que é amplamente utilizada, que é o World Clean. O World Clean tem outras também, tá? Mas o World Clean acaba sendo o que é atualizado mais rapidamente no contexto das mudanças climáticas, porque ele está sempre equiparado ali ao painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é um painel que sintetiza todas as informações acerca das mudanças climáticas, né, num documento para gestores, tomadores de decisão e também para os cientistas e quem quiser ter acesso. A leitura desse documento é um tanto quanto estafante, porque ela é muito densa, mas ela tem ali a síntese de tudo que está acontecendo no contexto de mudanças climáticas. E, consequentemente, as atualizações desses modelos de previsão do futuro sobre as variáveis climáticas, elas são sempre liberadas pelo IPCC. E, a partir do momento que o IPCC atualiza essas projeções, o World Clean atualiza com base no IPCC. Então, como eu falei, tem outras bases que sintetizam essas informações, mas o World Clean acaba sendo o que atualiza mais rápido em relação ao IPCC. Então, a gente usou 2 cenários de mudanças climáticas. Existem disponíveis no IPCC hoje 4 cenários, que vai desde o mais brando até o mais pessimista. E a gente, quando vai fazer esse tipo de análise, a gente está projetando para o futuro, então já é incerto. A gente já está incorporando um viés. Então, o que a gente faz? A gente utiliza mais de um cenário e compara os cenários. Todos os modelos, eles são caricaturas da realidade. A gente nunca vai ter um modelo que representa exatamente a realidade. Porque, primeiro, a gente não tem como incorporar nesse modelo todas as variáveis que influenciam a realidade. Se a gente não tem como incorporar todas as variáveis, a gente nunca vai ter um modelo que representa exatamente a realidade. Então, a gente tem que interpretar esses modelos sempre com muito cuidado, porque esses modelos eles estão representando uma caricatura. Essa caricatura pode estar mais ou menos distante da realidade. Vai depender da qualidade dos dados que você insere,
da qualidade do modelo, né? Então, da acurácia daquele modelo, quais foram os algoritmos matemáticos que você utilizou. Então, a tomada de decisão no processo de modelagem, ela é fundamental para que a sua caricatura fique um pouco mais próxima da realidade do que distante. Tá? Então, a modelagem ela vai ser um método amplamente utilizado, mas é um método muito complexo também. Então, muitas vezes, a gente acaba utilizando sem entender direito cada uma das decisões que são tomadas. E aí, muitas vezes, a gente acaba interpretando o nosso mapa final de uma maneira que acaba não sendo tão adequada como seria se você soubesse cada uma daquelas etapas do processo. Então, a modelagem, apesar de ser amplamente utilizada, ela precisa se ter uma atenção a cada uma dessas etapas, para que você consiga construir modelos que sejam minimamente replicáveis, né, e que tragam informações, de fato, relacionadas à realidade. Bom, a partir do momento que a gente usou esses modelos, a gente quis primeiro entender se a gente tinha alguns lugares-chave, né, de diversidade ali dos anfíbios no Pantanal. Então, o que a gente fez? A gente pegou as ocorrências das espécies, cruzou com os municípios e tentou traçar uma relação disso com os municípios onde pegou fogo, onde teve mais fogo em 2020. Para a gente ver se tinha algum foco de diversidade de anfíbios nos municípios que queimaram mais. Então, a gente fez essa relação, a gente encontrou essa rede ali que vocês estão vendo, é só uma ilustração. Claro que não dá para vocês entenderem cada espécie e cada município. Mas dá para ver ali, no verde, o que está mais... os retângulos maiores é onde a gente tem uma maior... que essa espécie, ela ocorre em mais lugares, no verde, no lado verde. No lado cinza, são os municípios onde tem mais espécies. Então, quanto maior o retângulo cinza, maior a quantidade de espécies naquele município. Certo? Deu para pegar? Então, a ideia desse gráfico não é entender as linhas laranjas. Não é isso. Não dá para entender as linhas laranjas olhando isso. É uma representação gráfica da diversidade, né, das espécies. Então, quais são as espécies que a gente chama, né, de espécies mais vagabundas, por assim dizer, e quais são os municípios que têm mais espécies. Tá? Então, a gente vê que, de modo geral, são poucos os municípios que vão ter uma grande quantidade de espécies. Da mesma forma, são poucas espécies que estão em vários lugares do Pantanal. Isso é um problema. Por quê? Se as espécies não estão em vários lugares, significa que elas têm um certo grau de endemismo. Se elas têm um certo grau de endemismo e o município, os locais que ela ocorre, pegaram fogo, dependendo da quantidade de municípios, isso pode ser um problema para aquela espécie, pelo menos na escala Pantanal. Certo? Faz sentido? Mas, então, a gente conseguiu ver que as áreas que foram bastante afetadas pelos incêndios, né, então tem Poconé, Barão de Melgaço, Nossa Senhora do Livramento, elas têm espécies de grupos que têm uma distribuição mais restrita àquela área. Então, a gente conseguiu identificar que as espécies que queimaram mais, as áreas que queimaram mais, têm espécies que são endêmicas daquelas áreas, ou pelo menos que ocorrem basicamente naquelas áreas, ou tem só um ou outro município além daquelas áreas. Então, esse problema que eu descrevi, a gente conseguiu recuperar tendo nesse panorama geral aqui. E aí, bom, a gente partiu para o modelo em si. Aquilo ali foi uma análise antes do modelo, só para a gente ter uma noção do que estava acontecendo. E aí a gente partiu para o modelo. No cenário de mudanças climáticas, a gente viu que a ocorrência dos anfíbios tende a aumentar nessa ocorrência potencial, lembrando que a gente está trabalhando com projeções para o futuro, a gente não está trabalhando com certeza, quase nada na biologia é exato, né? Basicamente, a biologia não é uma ciência exata, então a gente nunca tem certeza absoluta das coisas. Porém, a gente consegue, né, como eu estava falando, predizer de uma maneira mais ou menos acurada o que está acontecendo. Nesse modelo, quando a gente vai falar dos resultados de modelagem de nicho, a gente está sempre pensando numa distribuição potencial
ou na adequabilidade ambiental. Então, quando vocês virem alguém falando que o modelo previu a extinção de espécies, dá um passo atrás. Não é bem isso que o modelo está prevendo. O que o modelo está prevendo é uma maior ou menor adequabilidade ambiental para aquela espécie naquela área. Isso não significa que a espécie vai se extinguir, porque ela pode ter respostas adaptativas, respostas comportamentais, respostas fisiológicas, que podem garantir que ela se mantenha naquele lugar, mesmo sendo um lugar de estresse ambiental. Então, isso tem que estar muito claro na hora de interpretar esses dados. Então, o que a gente está vendo aqui é, onde está vermelho, a adequabilidade ambiental está baixa. Onde está azul, a adequabilidade ambiental está alta. Então, a gente tem dois cenários de mudanças globais. Um cenário mais brando e um cenário mais problemático. Um cenário mais pessimista. A gente consegue ver que no cenário mais pessimista a gente tem muito mais áreas em vermelho. Ou seja, a adequabilidade ambiental dessas áreas está muito menor num cenário mais pessimista. E aí, a partir desse gráfico, né, a gente começa a tentar incorporar os outros efeitos que eu falei. Então, quando a gente coloca, né, o efeito sinergético do uso do solo, vocês conseguem ver que aumentou a quantidade de áreas vermelhas? Antes, essas áreas vermelhas de adequabilidade baixa estavam exclusivas ali no oeste. Quando a gente incorpora o uso do solo, começa a se expandir um pouco mais. Isso significa que, no efeito sinergético, mudança climática, uso do solo, a gente vai ter menos áreas adequadas ambientalmente para que as espécies, as 38 espécies que a gente analisou, se mantenham naquela área. Significa que elas vão se extinguir? Não. Significa que ou elas vão precisar desenvolver adaptações fisiológicas, comportamentais, evolutivas para lidar com aquilo, ou elas vão precisar ter uma capacidade de agilidade alta para se deslocar, o que não é o caso dos anfíbios, diga-se de passagem. Anfíbios não têm uma capacidade de agilidade alta, então eles não conseguem se deslocar longas distâncias para fugir, né, dessas áreas. Mas isso seria uma resposta possível, considerando organismos, de modo geral, na fauna, principalmente lá. Então, a gente vai ter esse aumento essa diminuição na adequabilidade ambiental quando a gente insere a questão do uso do solo. E aí, quando a gente coloca o efeito sinergético com o fogo, o que a gente fez? O modelo está no central. Aí a gente recortou as partes não queimadas e projetou as partes não queimadas com o nosso modelo no plano de fundo, para a gente ter uma noção do que das áreas não queimadas está adequado ambientalmente, considerando mudanças climáticas, e o que das áreas queimadas está ou não adequado ambientalmente. Deu para pegar essa... Bom, então a gente viu aqui, no contexto das áreas não queimadas, a gente tem uma área não adequada, né? Principalmente na região central aqui do Pantanal. Então, mesmo quando a gente tem áreas que não estão sendo queimadas, né, que seriam então as áreas talvez que representariam um ambiente de refúgio para essas espécies, essas áreas não estão, majoritariamente na região central, não estão adequadas ambientalmente para esse conjunto de espécies. Quando a gente pega as áreas queimadas, a maioria da área queimada não é adequada para a ocorrência dessas espécies, né? Não é adequada ambientalmente. Isso faz sentido se a gente está pensando que esse incêndio, apesar de ser um incêndio antrópico, né, utilizado como cultura, né, atirar fogo para limpeza do pasto e tudo mais, ele se espalha por conta das condições ambientais. Se o bioma está muito mais seco, está passando por um plano mais seco, isso faz com que tenha condições ambientais adequadas para esse fogo se espalhar. Então, faz sentido que as áreas queimadas tenham uma baixa adequabilidade. Então, nesse sentido, a gente consegue trabalhar através, né, do uso do GIS
a gente consegue trabalhar diferentes impactos antropólogos. E aí, como o meu tempo está acabando, eu vou passar rapidinho por isso aqui. Uma coisa que a gente também está fazendo é tentar entender essa alteração na distribuição. Então, nos cenários, né, a gente considerou os centroides de distribuição no presente e no futuro, para tentar entender se essa adequabilidade ambiental está mudando. E qual é a direção, qual é o sentido dessa mudança. Então, não dá para ver numa projeção grande, mas essas linhas, elas são setas. Então, essas setinhas estão indicando para onde que essa adequabilidade está indo. Tá? É isso que essa análise representa. Então, uma análise a posteriori, depois você faz o modelo, você começa a brincar com o modelo. E aí, aqui a gente está tentando entender para onde que essa adequabilidade está indo. Tá? Então, o centroide do presente é o início da seta, e a seta vai indicar a tendência de movimentação desse centroide de aplicabilidade. Não está dando para ver direito, mas a tendência está sendo descer. Tá? Então, essa é uma análise a posteriori. Depois que você faz o modelo, depois que você analisa o modelo todo, você consegue fazer esse tipo de análise para poder entender o que está acontecendo. Então, os nossos próximos passos, a gente quer sobrepor essa distribuição para identificar as áreas-chave, né, das espécies para a conservação de toda a Assembleia. A gente está trabalhando com 38 espécies. Então, a gente quer entender como que, quando a gente sobrepõe tudo, quais são as áreas que seriam mais adequadas para a gente focar em medidas de conservação. Incorporar dados da série temporal dos incêndios. Então, como eu falei, a gente quer incorporar 2023 e a gente também quer incorporar dados históricos de incêndio. Porque aí a gente vai conseguir ter uma ideia um pouco maior de como que esse incêndio pode impactar a dinâmica da distribuição das espécies. E era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Estou aberta